criançadas, que saudade de vocês, que saudade de sentir o cheirinho de vocês. Mas eu creio que muito em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Mas é muito em breve mesmo. Temos orado para isso e isso vai acontecer. Mas por enquanto não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece, sabia? Mas hoje Genildes vai falar de um personagem muito importante, chamado Sansão, o fortão do cabelão. Sim, Sansão era uma criança muito desejada pelo seu pai Manoá e pela sua mãe. Esse casal não poderiam ter filhos, mas o Senhor designou um anjo para ir visitá-los e dizer a eles que eles teriam um filho. E esse filho seria muito desejado, porque ele iria derrotar os filisteus. Mas no período da gravidez, eles não poderiam, a sua mãe não poderia comer nada imundo e não poderia tomar nada de vinho. E ela obedeceu muito bem, ela obedeceu ao Senhor. Então Sansão nasceu. Nasceu uma criança forte, uma criança saudável, e ele foi avançando. Mas ele ficando mais velho, ele conheceu uma mulher chamada Dalila, uma mulher muito formosa, muito graciosa. Mas Dalila, ela pertencia à tribo dos filisteus. E eles queriam saber por que viria essa força de Sansão, de onde viria essa força de Sansão. Então eles faziam de tudo para poder saber essa força e nunca descobriam. Então os filisteus colocou Dalila para descobrir a força de Sansão. Dalila procurou a Sansão qual seria a força dele. E por 2 vezes Sansão não falou a sua força, mas na terceira vez Sansão falou que se cortasse os cabelos dele, ele perderia a sua força. Então Sansão foi enganado por Dalila e ele dormiu. Essa noite que ele dormiu, Dalila foi lá, chamou os filisteus. Os filisteus foi lá e cortou todos os cabelos de Sansão. Os cabelos de Sansão, de onde viria toda a força que vinha do Senhor, estava no cabelo de Sansão. Então, quando Sansão acordou e viu que estava sem cabelo, ele ficou muito triste, porque ele sabia que ele tinha desobedecido ao Senhor. Então os filisteus chegaram e pegaram ele, e arrastaram ele, e levaram ele para o palácio. Ainda mais, furaram os olhos dele, arrancaram os olhos de Sansão, e levaram ele para um grande banquete no palácio, onde estavam todos os reis. E jogaram Sansão lá, porque ele não tinha mais a força. Porque a força que vinha dele era do Senhor. Então ele não tinha mais a força. O que aconteceu, criançada? Ele ficou fraco lá. E todo mundo estava chocalhando dele, falando palavrões contra Sansão, o Deus de Sansão. E os filisteus ficaram lá. Mas Sansão foi lá e pediu perdão ao Senhor. Criança, sabia que nós temos que pedir perdão ao Senhor rápido? Se desobedecermos ao Senhor em qualquer situação, desobedecer o papai, ou a mamãe, ou outra criança, ou a professora da escola, nós temos que pedir perdão ao Senhor rápido. Sansão foi lá, criançada, só foi um parênteses, foi lá e pediu perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe, porque desobedeci ao Senhor. E tinha uma criança lá, um menino lá no palácio. Ele percebeu que tinha uma criança lá, então chamou a criança e pediu para colocar entre as muralhas do palácio. E Deus renovou as suas forças e ele foi lá, abraçou aquelas muralhas e todas as muralhas caíram do palácio e morreram todas as pessoas, inclusive Sansão morreu. Mas, queridos, crianças, eu quero dizer a vocês que a força que vocês precisam, vocês têm uma força, porque comem brócolis, arroz, feijão, mas a nossa força, nós precisamos, ela vem do Senhor. Amém, criançadas? E hoje eu quero falar com vocês
sobre o nosso versículo de memória. Está aqui. Seja forte no Senhor. Efésios 6:10. Peço o papai e a mamãe para ler para vocês. Sejam fortes no Senhor. Repitam comigo. Sejam fortes no Senhor. Amém? E eu quero dizer a vocês também que nós estamos com muita saudade de vocês. Esqueci de uma coisa. Tem algo que eu quero apresentar para vocês. Esse aqui é um cavalo. Cavalo da Maria Eduarda. Ele é o nosso cavalo, né? O animal que nós vamos falar. Ele aqui, ó, esse aqui é um freio. O cavalo, ele nessa parte aqui, ele não tem dente, porque ele precisa ser freado, porque ele carrega vários mantimentos na sua carroça, então precisa frear o cavalo, né? Então, na boca dele precisa ter um freio para ele parar. Então, nós precisamos saber como nós falamos as coisas. Tem hora que nós falamos muita coisa que não agrada o Senhor. Então, nós temos que calar. Não está na hora de falar. Então, vem um freio. E esse freio não é o freio de cavalo, é do Espírito Santo. E ele vai dizer para nós, não fale. Né? Nós teremos que saber qual o momento de falar e qual o momento de calar. Tá bom, criançadas? Muito obrigada. Estou com muita saudade de vocês. Um beijo no coração. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por cada criança que ouvir a Tua palavra, que elas vão saber e elas vão entender que a força que elas precisam para todas as coisas vem do Senhor. O Senhor é a sua força e a sua fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês.